Pesquisadores estudam os impactos da Covid-19 no cérebro. Infelizmente, a gente ainda não sabe, os efeitos neurológicos a longo prazo. Exercícios de alta intensidade viram febre, mas exigem cuidados. São 4 minutos de duração. É um método que a intensidade do exercício ela é a máxima possível. O Notícias em Foco está no ar. Dores de cabeça, perda de olfato e paladar, sonolência e confusão mental. Estes são alguns dos sintomas que indicam que o novo coronavírus pode afetar e causar alterações no cérebro. Para entender quais são esses efeitos, um estudo vem sendo realizado aqui no Brasil por uma equipe de neurocientistas e pesquisadores de várias universidades. O estudo começou em abril de 2020. Com base nas pesquisas feitas até agora, os cientistas comprovaram a presença do SARS-CoV-2 no cérebro de pacientes que morreram de Covid-19, mesmo apresentando sintomas leves e moderados. Os pesquisadores observaram também alterações causadas pelo vírus na estrutura do córtex, região rica em neurônios e responsável pelas funções cognitivas e processamento de informações, como pensamento e raciocínio, memória, atenção e linguagem. Nós observamos, então, que o novo coronavírus ele pode causar alterações nas espessuras corticais do cérebro de pacientes que foram infectados pelo SARS-CoV-2 e, além disso, prejudicar os desempenhos neurológicos relacionados à ansiedade, à depressão e à cognição. Nós observamos também que o coronavírus ele é capaz de chegar até o cérebro de pacientes que morreram devido à Covid-19 e nesses pacientes nós observamos alterações aí numa célula chamada astrócito. A astrócito é uma célula muito abundante no sistema nervoso central e a gente viu que uma vez esses astrócitos infectados, eles têm alterações aí no seu metabolismo celular que podem prejudicar a viabilidade do neurônio. Então, digamos que é uma reação em cadeia, O astrócito está infectado e ele pode ocasionar aí uma morte neuronal. A biomédica Fernanda Krumpf é uma das autoras desse estudo. Ela explica que, apesar do avanço na pesquisa, ainda não é possível entender por que o vírus reage de forma diferente em cada pessoa. Nós temos relatos aí, de pesquisa clínica que tem pacientes que apresentam mais alterações na questão respiratória, tem alguns que apresentam mais sintomas neurológicos, outros chegam a apresentar problemas renais. Então, isso é uma questão ainda que a ciência não consegue identificar por que isso acontece em alguns pacientes e outros não. Os pesquisadores estimam que de 30% a 35% dos infectados com o novo coronavírus podem desenvolver sintomas neurológicos. Já se sabe que em alguns pacientes a Covid-19 deixa sequelas e o objetivo agora é descobrir os efeitos da doença a longo prazo. Infelizmente, a gente ainda não sabe, os efeitos neurológicos a longo prazo. Os primeiros casos, de brasileiros infectados foi em fevereiro de 2020, Então, nós temos aí um pouco mais de um ano, Então, é difícil ainda prever, estudar os efeitos a longo prazo. Então, acho que as avaliações vão começar agora desses pacientes, E acredito que logo teremos as respostas aí dos possíveis efeitos a longo prazo nesses pacientes. O estudo sobre os efeitos da Covid-19 no cérebro reúne 80 cientistas da Unicamp, USP e UFRJ e tem apoio do Laboratório Nacional de Biociências e do Instituto IDOR de Pesquisa e Ensino. Então, nós conseguimos fazer uma união aí dos cientistas para que a gente conseguisse trabalhar mais rápido, que a gente conseguisse nos ajudar aí para que o trabalho caminhasse, de uma forma mais rápida para trazer informações aí para a população. Então, esse é um momento muito legal da ciência que os cientistas se uniram aí em prol aí de achar novas informações em referente à Covid-19. Um dos pontos que chamam a atenção nessa pesquisa é que ainda não é possível prever quais os efeitos da Covid-19 no cérebro a longo prazo.
mesmo em pacientes com sintomas leves. Ou seja, a prevenção ainda é o melhor caminho. E mesmo com a vacina, é importante manter aqueles cuidados básicos que o novo coronavírus nos obrigou a adotar no nosso dia a dia. Foram muitas mudanças em nossas rotinas e até mesmo em alguns rituais, né, Silvia? E um dos rituais que precisou ser transformado, Malu, foi a despedida dos mortos. Milhares de famílias não puderam se despedir de entes queridos. Com isso, as pessoas buscaram novas formas de lidar com o luto e a tecnologia se tornou aliada nesse processo. Caixões lacrados e velórios sem abraços se tornaram comuns em grandes cidades. O isolamento social trouxe mais dificuldades para um momento delicado, o do luto. A falta do ritual fúnebre afeta muito o processo de luto. Primeiro porque o corpo, no velório, ele é a concretude da morte. A jornalista Camila Appel é colunista da Folha de São Paulo, onde escreve no blog Morte Sem Tabu. A função do ritual fúnebre é contribuir para a elaboração do luto. E não só a falta do ritual fúnebre, mas também do acompanhamento da doença, né? Da gente não poder mais estar, no caso de se for uma pessoa que está com o coronavírus, não poder acompanhar num hospital, né? Acompanhar esse momento em que você enxerga uma finalização, um movimento de finalização de uma vida. O Ministério da Saúde não recomenda velórios e funerais de pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19. Se for realizado, a orientação é que tenha no máximo 10 pessoas, respeitando a distância mínima de 2 metros entre elas. O sofrimento coletivo se converteu em empatia. As ações solidárias aumentaram e muitas pessoas recebem apoio para passar por essa fase tão difícil. Você vê muitos profissionais se disponibilizando para atendimentos voluntários online. O luto coletivo ele afeta a todos nós, porque a gente está vivendo uma pandemia, estamos em isolamento social, isso é muito difícil para a maior parte das pessoas. Então estamos juntos, inseguros, mas procurando o máximo possível nos oferecer suporte. Então você vê que o número de doações aumentou muito, eventos sobre distúrbio mental, depressão, essas conscientizações e as iniciativas de colaboração aumentaram muito. Então, o nosso luto coletivo tem uma parte dele que tem sido bonita e proativa. Para Camila, o luto é uma questão de saúde pública, porque uma complicação pode levar a graves distúrbios psicológicos. E eu também acho que existe um recorte importante aí de ser feito, que é o social e o racial. E quando a gente fala de luto, existe uma ideia de que só as classes mais com maior acesso, né, à terapia, a rituais, enfim, as classes mais altas teriam acesso ou oportunidade, espaço para o luto. Então existe aí um recorte importante de você identificar que quem pode tirar um tempo para o luto são só as classes mais altas, né? E quem pode se dar o luxo de se sentir deprimido e procurar uma terapia também é. Então, nesse sentido, faz o luto ser ainda mais uma questão de saúde pública. E mais pública do que nunca, porque nesse contexto inesperado, dolorido e assustador de pandemia, muitas pessoas sequer puderam enterrar os seus mortos e o ritual do velório, da despedida definitiva, por certo, ficou trancado na alma. E ainda falando de isolamento social nessa pandemia, muitas pessoas acabaram optando por praticar os exercícios físicos dentro de casa mesmo. Para quem não tem muito tempo sobrando, existem opções que ajudam a movimentar o corpo em intervalos rápidos, menos de 20 minutos. São chamados treinos intervalados de alta intensidade. Na teoria, o exercício parece simples, menos de 5 minutos. São 4 minutos de duração. É um método que a intensidade do exercício ela é a máxima possível.
A Karina é especializada no método Tabata, um dos primeiros protocolos de exercícios intervalados de alta intensidade. O protocolo, ele se divide em 20 segundos de um treino com o maior número de repetições possíveis nesses 20 segundos, dando o máximo de si nesse momento, para-se 10 segundos para um descanso e realiza esse exercício de novo. Esse exercício e a pausa é realizado durante 8 séries, que dá um total de 4 minutos de duração. Por ele ser um treino de alta intensidade, um treino onde tem um esforço físico bem intenso, ele é indicado para uma pessoa que já está treinando, que precisa de um desafio maior, ou para atletas de alto nível. O maior benefício desse método é a duração. São apenas 4 minutos, numa intensidade que vai levar ao segundo benefício, que é o maior gasto calórico. Esse gasto calórico é um gasto em repouso, porque os treinamentos intervalados, os treinamentos de alta intensidade, o maior benefício dele é pós-treino. Você fica com o metabolismo mais acelerado e você tem um gasto nesse momento que você está em repouso. Se for bem adaptado, se tiver um bom planejamento, fazer um exercício para membros inferiores, superiores, tronco, fortalecimento abdominal, se ele for bem equilibrado, em 4 minutos você treina tudo o que você precisa. Então, esse é um grande benefício. Triatleta amadora, a professora Camila Martins é uma praticante do método Tabata. Eu buscava algum treino para algum dia que eu não quisesse fazer, por exemplo, alguma dessas modalidades. Aí eu comecei a iniciar o Tabata de alguma forma. O que eu acho interessante do Tabata é que, mesmo para quem é o iniciante, aquela pessoa que está iniciando, a gente sabe que tem os exercícios com muitas opções, né? Então, vamos fazer, em vez de eu fazer um salto muito alto, eu vou fazer uma opção que encaixa mais para o iniciante. Então, assim, não precisa ter essa desculpa, mas eu sou tão sedentária, né? Eu não vou conseguir começar nunca. Não, vai conseguir começar sim. É só você, no início, você faz as opções que lhe cabem, e aí eu garanto que conforme você também tiver uma certa dedicação, você vai melhorar com certeza aí o seu treino. Para a Camila, a queima de gordura é o diferencial. Como ele é um exercício mais curto, ele não me dá tanta resistência assim como os outros treinos, né? Por exemplo, os treinos de corrida, os outros, natação e a bicicleta. Eu consigo trabalhar melhor essa parte da resistência, mas com relação à queima de gordura, isso com certeza eu percebi sim. Quem está iniciando a prática de exercícios físicos pode se aventurar, mas adaptações são necessárias. O ideal é um novato ou uma pessoa sedentária, é que ela comece com uma orientação. Pode ser feito esses 8 exercícios, que são 8 séries, podem ser exercícios básicos, mas contanto que ele tenha um gesto motor adequado para não levar o praticante a um desconforto muscular ou uma lesão. Uma pessoa que está começando, nós recomendamos que os treinos sejam alternados. Então, 3 vezes por semana, faz o protocolo. Nos outros dias, realize outras atividades para se manter ativo durante a semana e também distribuindo melhor essas atividades, as cargas, porque por ser um treino de alta intensidade, você vai levar o seu músculo a uma exaustão. Essa prática de movimento diário é muito importante para a nossa longevidade. Hoje nós vamos viver, no mínimo, aí, 80, 90 anos. E como que vai ser a qualidade de vida? Como que vai ser a nossa autonomia a partir dos 60, 70, 80 anos? Escolha as atividades que tragam prazer, que te motivem a se movimentar. Nem seja peteca, jogar peteca. Por 30 minutos, se movimente. O acompanhamento profissional é importante para evitar lesões musculares ou problemas mais sérios. E é importante também que esse indivíduo que está começando seja avaliado por um médico. Porque como é um treino de alta intensidade, pode levar a um risco cardiovascular, né? Existem alguns exercícios que precisam ser adequados para o corpo, né? Para o biotipo de cada indivíduo. Não existe exercício errado. Existem pessoas que não podem fazer determinados exercícios.
Sidney é personal trainer e dá uma dica importante. Ter um espelho por perto ajuda a manter a postura na hora do exercício. Um dos maiores erros é erro de postura. Quando a gente está fazendo, até mesmo quando a gente está fazendo exercício, uma pessoa que já tem a noção de como fazer, é sempre necessário que a pessoa que já saiba fazer, ela tenha um espelho perto para que ela consiga se visualizar. E outra coisa é o jeito como se distribui os exercícios, né? Existe uma ciência por trás. Por que esse aqui faz primeiro? Por que esse aqui junta com o outro? Então, essa ciência na distribuição do exercício, na questão dos intervalos, isso precisa de um profissional junto para que a pessoa não erre nesses pequenos detalhes, tá? Que são detalhes, mas que depois de um certo tempo eles fazem muita diferença. O aquecimento faz parte do treino e é essencial para que os exercícios tenham impacto positivo no corpo. O mais indicado para a pessoa fazer um exercício é a pessoa fazer um exercício que haja uma subida da frequência cardíaca. Então, por exemplo, a esteira. A pessoa vai fazer de 5 a 7 minutos na esteira, 10 minutos. O que acontece quando eu faço um trabalho como o da esteira, por exemplo, que é um trabalho cardiovascular? A minha frequência cardíaca sobe. Quando essa frequência cardíaca sobe, naturalmente o cérebro ele recebe um estímulo. E qual é o estímulo? Eu preciso aumentar a velocidade de contração muscular. Ou seja, a frequência cardíaca subiu, os músculos vão começar a contrair mais rápido. E o cérebro vai liberar um outro estímulo para o corpo, que é a liberação de um líquido que a gente chama de sinovial. Liberado esse líquido ele lubrifica as articulações. Então, a pessoa já está preparada para o exercício. E o exercício não termina quando você desce da esteira ou para com as flexões. O corpo necessita de um processo de desaceleração. Esse desacelerar pode ser uma caminhada, é o voltar à calma, né? Então, você vai diminuindo a intensidade, fazendo os exercícios de alongamento. O que não dá para fazer é terminar esse exercício numa alta intensidade, deitar, por exemplo, ou sentar. Aí o corpo não está preparado, dá um mal-estar, dá uma sensação bem desagradável, e elas, de repente, param e vai para uma reunião, ou, por exemplo, vai tomar banho, ou não pode ser isso, né? Tem que aquecer previamente e desacelerar no final. A alimentação também é importante. Alguns itens podem prejudicar o metabolismo do corpo na hora do exercício. A gente comeu algo com índice glicêmico alto, liberou um monte de insulina. A insulina quebrou aquilo que a gente comeu e quebrou mais os estoques. A gente já chega para o exercício com a quantidade de estoque de açúcar baixo. Vai gastar o pouquinho que resta e o que vai acontecer? Vai acabar o índice de açúcar do corpo. E o corpo não vai usar gordura em geral como combustível. Isso vai abaixar a performance. Muitas vezes a pessoa está durante o exercício, ela se sente tonta. Ela, além dessa tontura, muitas vezes ela tem sonolência, ela tem baixa de performance e aí muitas vezes ela tem hipoglicemia, porque faltou açúcar no sangue e aí ela corre o risco até de desmaiar. Por isso, é necessário o acompanhamento de um nutricionista. Quando eu comecei a aumentar o volume dos exercícios, eu comecei a perceber que eu estava ficando um pouco fraca, então minha primeira atitude foi eu procurei um nutricionista. Então, esse nutricionista primeiro acertou essa parte, eu já senti uma melhora. Qual a melhor alimentação para eu realizar antes e após? Porque também depois você não pode chutar o pau da barraca, né? Comer uma pizza, e, enfim, fazer uma alimentação inadequada, né? Então, o ideal é que realmente tenha um equilíbrio na balança, né? Que tenha uma boa alimentação antes e após também. Agora o nosso assunto é arte e das vigorosas. Se estivesse viva, Cacilda Becker estaria completando 100 anos de idade. Ela foi um dos nomes mais celebrados do teatro brasileiro. Com ela, o teatro amador ficou em segundo plano, para dar lugar ao teatro profissional no Brasil.
Em 1957, ela criou a sua própria companhia de teatro, ao lado do então marido, o ator Valmor Chagas, e da irmã, a atriz Cleide Iácones. Agora, o que impressiona na trajetória da Cacilda é aquela sensação de que a grande dama do teatro brasileiro não poderia fazer outra coisa que não fosse estar nos palcos. Ela sabia incorporar um personagem com um talento daqueles que só contemplam grandes estrelas. Cacilda Becker não era apenas uma atriz de teatro, ela era também dona do palco. A atriz Cacilda Becker era muito magrinha, muito franzina, muito pequenina, mas quando ela entrava no palco, ela se agigantava, brilhava. No começo de carreira, ela recebeu críticas em relação à sua voz, diziam que não era muito potente. E ela tinha consciência disso, ela falava que embora a minha voz seja pequena, mas ela é muito bem exercitada. Ela chegava umas 3 a 4 horas antes de um espetáculo e ela tinha o costume de subir no palco e ficar andando em círculos, passando todo o texto da peça. Daí ela entrava no camarim, se caracterizava, colocava o figurino, e quando ela saía do camarim, ninguém podia falar com ela porque ela já tinha entrado no personagem. Quando estiver cansado, eu guio, meu bem. Nunca me canso quando faço o que gosto. Case-se comigo, Lucília, e você vai gostar. Ah, pare com isso. Me faz cócegas. Pare. Este ano marca o centenário da grande dama do teatro brasileiro, como é conhecida até hoje. Cacilda nasceu em Pirassununga, no interior de São Paulo, em 6 de abril de 1921 e começou a atuar quando tinha 20 anos de idade. Ela fez personagens icônicos que marcaram a história do teatro brasileiro, indo da farsa à tragédia, do clássico ao moderno. Ou seja, ela teve uma grande e ampla produção artística durante a sua vida. Ela ajudou também a modernizar o teatro brasileiro. Ela veio de uma época onde o teatro era muito diferente do que nós fazemos hoje, né? Então, ela veio da época dos grandes atores, Procópio Ferreira, Dulcina de Moraes, lá no começo do século XX, aonde a peça, o espetáculo, girava em torno desse ator. E havia poucos ensaios, os outros atores só ficavam meio em volta do ator principal, os cenários eram pintados em tecidos, né? Não havia um pensamento de iluminação, e os atores, eles não sabiam o texto completo, eles recebiam só suas falas e as deixas, né? E ela não gostava disso, ela queria entender o personagem, ela queria entender o espetáculo como um todo, e isso só acontecia quando o espetáculo estreava. E ela participou dessa mudança, principalmente com a criação do TBC, da mudança desse modo de fazer mais antigo de teatro para um modo novo, mais moderno. A trajetória de Cacilda Becker está diretamente ligada ao TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, companhia que ela ajudou a consagrar. Ela falou que ela só ia trabalhar no TBC se ela fosse contratada, se ela fosse profissionalizada. Então ela passou a ser a primeira atriz profissional do Brasil e a primeira atriz do TBC, participou de vários espetáculos, a maioria dos espetáculos do TBC como protagonista, e marcou história. Foi um grupo que modernizou o teatro brasileiro. Começou em 1948, mas entrou em declínio o grupo em 1955, quando os atores saíram do grupo para montar as suas próprias companhias. Como foi o caso da Cacilda Becker, que ela saiu do TBC e montou o TCB, o Teatro Cacilda Becker. Cacilda encenou 68 peças em quase 30 anos de carreira. Além de 2 filmes, Luz dos Seus Olhos, de 1947, e Floradas na Serra, de 1954. Ela fez personagens icônicos. Um personagem que ficou muito famoso foi o Menino Pobre de Pega Fogo. Esse texto francês, ele foi muitas vezes encenado pelo TBC, ele fez muito sucesso, deu projeção a ela, porque ela fazia muito bem, e ela se inspirou na infância que ela teve, difícil, pobre, para fazer esse menino. Esse texto, ele ficou famoso, tão famoso que ele foi para a Europa, eles apresentaram em Paris, tanto que a crítica de lá, que falava que o Menino de Pega Fogo não poderia ter outro rosto senão o seu. Ela fez Inês de Castro, quando ela fazia telenovela na TV Bandeirantes, foi um personagem marcante. Ela fez Mary Stuart,
quando ela era antagonista e contracenava com Arbuckle Diáconis. Ela fez Antígona, que é considerado o principal espetáculo do TBC. Ela fez também Dama das Camélias, Quem Tem Medo de Virginia Woolf. E o último personagem que ela fez, que foi super importante na carreira dela, foi o Estragon de Esperando Godot. Enquanto encenava Esperando Godot, de Samuel Beckett, a atriz teve um AVC e ficou em coma por 38 dias. Morreu jovem, em 14 de junho de 1969, com apenas 48 anos. Ela passou mal no intervalo do primeiro para o segundo ato. Ela entrou no camarim sentindo muita dor de cabeça. O Valmor, num depoimento, falou que ela sempre sentia muita dor de cabeça, sempre tomava muita aspirina. E nesse dia ela tomou mais aspirina ainda. E ele não estava gostando disso. Ela passou mal, ela caiu, ele foi desesperado até a plateia perguntando se havia algum médico no local. Eles chamaram a ambulância, ela foi carregada ainda com o figurino do Estragon por dentro da plateia e ficou 39 dias hospitalizada e acabou falecendo por conta desse derrame. E nós perdemos uma grande dama. Carlos Drummond de Andrade fez um poema intitulado Atriz, que falava assim: a morte emendou a gramática. Morreram Cacilda Becker. Não era uma só, era tantas. Cacilda Becker foi uma diva dos palcos. Deixou um legado de consciência para a classe teatral brasileira e inspiração para gerações de artistas. A radiografia das mentiras, a radiografia das hipocrisias, o retrato da alma. E a sua alma? O que você me diz da sua alma? Ela é fantástica, né? Eu li uma biografia da Cacilda e uma das cenas mais emblemáticas para mim é quando ela sai dos palcos carregada ali por entre as poltronas e a plateia. Uma cena incomum para quem assiste um espetáculo. Ela encenava Esperando Godot, de Samuel Beckett, e nos deixava há 52 anos. E com essa homenagem ao centenário de Cacilda Becker, a gente encerra esta edição do Notícias em Foco. Não esqueça de acessar nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. E a gente fica com uma música da banda americana Flaming Lips. Eles tiveram uma estratégia inusitada para fazer shows com 100 espectadores durante a pandemia. Manter todo mundo dentro de bolhas. É isso mesmo, de músicos à plateia, cada um na sua bolha. Nós ficamos por aqui com uma dessas apresentações. Até a próxima.